Existe um lugar na Terra onde o ar é tão fino que cada respiração se torna uma luta, onde o gelo nunca derrete e o vento nunca descansa, onde as nuvens ficam abaixo de você, não acima, onde um único passo errado pode significar o fim. Poucos seres humanos já ousaram chegar ao topo desse território, e menos ainda voltaram para contar como foi. Bem-vindos ao Himalaia, o teto do mundo. Há cerca de 50 milhões de anos, duas gigantescas placas tectônicas começaram uma colisão que ainda hoje não terminou. A placa indiana, deslocando-se lentamente para o norte, chocou-se contra a placa eurasiática, e o resultado dessa colisão monumental foi o soerguimento da cordilheira mais alta e mais jovem do planeta, o Himalaia. Diferente de muitas outras grandes cadeias de montanhas que atingiram sua altura máxima há milhões de anos e hoje permanecem relativamente estáveis, o Himalaia continua crescendo. A cada ano, a colisão entre as placas empurra o solo para cima em alguns milímetros, um movimento imperceptível para os seres humanos, mas que, ao longo de milhões de anos, foi capaz de erguer picos que hoje ultrapassam os 8.000 metros de altitude. O Himalaia se estende por mais de 2.400 quilômetros, atravessando o território de 5 países: Índia, Nepal, Butão, China e Paquistão, e formando uma barreira natural tão imponente que influencia diretamente o clima de todo o subcontinente indiano e boa parte da Ásia. É essa mesma cordilheira que bloqueia os ventos frios vindos do norte, protegendo as planícies indianas de invernos siberianos, e que também intercepta as monções de verão, forçando enormes quantidades de chuva a se concentrar nas encostas sul, enquanto o lado norte permanece seco e árido. Essa influência climática em escala continental faz do Himalaia muito mais do que uma simples cadeia de montanhas. É um dos reguladores mais importantes do clima de toda a Ásia. O processo geológico que continua erguendo o Himalaia é monitorado hoje com precisão através de estações de GPS instaladas ao longo da cordilheira, capazes de detectar movimentos de poucos milímetros por ano. Esses dados revelam algo notável. Enquanto a cordilheira continua crescendo em altura devido à pressão contínua da colisão tectônica, ela também sofre erosão constante, causada por geleiras, rios e intemperismo, um equilíbrio delicado entre construção e desgaste que molda a paisagem de forma contínua. Essa mesma atividade tectônica intensa também torna toda a região altamente propensa a terremotos, alguns de magnitude devastadora, como o que atingiu o Nepal em 2015, causando não apenas perda de vidas em larga escala, mas também alterando fisicamente a altura de alguns picos e provocando avalanches que atingiram diretamente o acampamento base do Everest. No coração dessa cordilheira está o Monte Everest, o ponto mais alto da superfície terrestre, com seus 8.849 metros de altitude, medidos oficialmente pela última vez em 2020, em uma parceria entre China e Nepal, que confirmou, com tecnologia moderna de GPS, a altura exata desse gigante. Mas o Everest está longe de estar sozinho. O Himalaia abriga, ao todo, mais de 100 picos que ultrapassam os 7.000 metros e 14 montanhas que superam a marca simbólica dos 8.000 metros, os chamados 8.000, que incluem nomes lendários como Kangchenjunga, Lhotse, Makalu e Annapurna, cada um deles representando um desafio extremo, mesmo para os alpinistas mais experientes do mundo. Subir a essas altitudes significa enfrentar um ambiente que o corpo humano simplesmente não foi projetado para suportar por longos períodos. Acima dos 8.000 metros de altitude, uma região que os alpinistas chamam de Zona da Morte, a quantidade de oxigênio disponível no ar é de aproximadamente 1/3 daquela encontrada ao nível do mar. Nessas condições, mesmo com o uso de oxigênio suplementar, o corpo humano começa a se deteriorar progressivamente. Células cerebrais começam a morrer por falta de oxigênio, o julgamento fica comprometido e, a cada hora que se passa nessa altitude extrema, o risco de edema pulmonar ou cerebral
acúmulo perigoso de líquido nos pulmões ou no cérebro, aumenta significativamente. É por isso que os alpinistas costumam dizer que, na zona da morte, o corpo está, literalmente, morrendo a cada minuto que passa ali. Além da falta de oxigênio, o Himalaia impõe outros desafios igualmente brutais. As temperaturas no topo dos picos mais altos podem despencar para próximo de 40 graus negativos, mesmo durante os meses de verão, quando as expedições costumam tentar o cume. Os ventos, praticamente constantes nas altitudes mais elevadas, podem atingir velocidades superiores a 160 km por hora, criando uma sensação térmica ainda mais extrema e representando um risco constante de serem simplesmente arrancados da montanha. E a própria geografia vertical e instável da cordilheira, repleta de geleiras em movimento, avalanches frequentes e fendas escondidas sob a neve, transforma cada metro de subida em uma negociação constante entre a ambição humana e os limites impostos pela própria natureza. Apesar de toda essa hostilidade, o Himalaia nunca foi um território completamente vazio de vida humana. Nas regiões mais baixas e nos vales entre as montanhas, comunidades como os Sherpas, no Nepal, desenvolveram ao longo de gerações uma capacidade fisiológica notável de adaptação à altitude, resultado de séculos de vida em ambientes de baixo oxigênio. Estudos genéticos recentes revelaram que os Sherpas possuem variações genéticas específicas que otimizam o uso de oxigênio pelo corpo, permitindo que muitos deles caminhem por longas distâncias em altitudes que deixariam a maioria dos visitantes estrangeiros gravemente debilitados. Essa adaptação biológica, somada a um profundo conhecimento tradicional sobre os padrões climáticos, as rotas mais seguras e os sinais de perigo da montanha, transformou os Sherpas em peças absolutamente fundamentais para qualquer expedição de montanhismo na região, sendo responsáveis, historicamente, por carregar equipamentos, preparar rotas e, em inúmeros casos, salvar vidas de alpinistas em dificuldade. O Himalaia também é conhecido como o terceiro polo do planeta, um apelido que reflete a impressionante quantidade de gelo armazenada em suas geleiras. A maior concentração de gelo permanente fora das regiões polares do Ártico e da Antártida. Essas geleiras alimentam alguns dos maiores rios da Ásia, incluindo o Ganges, o Indo e o Brahmaputra, sistemas fluviais dos quais dependem, direta ou indiretamente, mais de 1 bilhão de pessoas para agricultura, abastecimento de água e geração de energia. Essa é, talvez, uma das dimensões menos conhecidas, mas mais importantes, do Himalaia. Mais do que um desafio para alpinistas, essa cordilheira funciona como uma verdadeira torre de água natural para boa parte do continente asiático, um papel que se torna cada vez mais crítico e, ao mesmo tempo, cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas globais. Apesar da hostilidade extrema das altitudes mais elevadas, o Himalaia abriga uma fauna surpreendentemente adaptada a condições de baixo oxigênio e frio intenso. O leopardo das neves, um dos predadores mais elusivos do planeta, habita as regiões rochosas acima da linha da vegetação, praticamente invisível, graças a uma pelagem que se camufla perfeitamente contra o cenário de pedra e neve. Iaques, animais robustos, com pelagem espessa e pulmões adaptados para extrair oxigênio de forma mais eficiente do ar rarefeito, servem há séculos como principal meio de transporte de cargas nas comunidades locais, sendo praticamente insubstituíveis em terrenos onde nenhum veículo motorizado consegue operar. Já nas altitudes mais extremas, onde praticamente nenhuma outra forma de vida sobrevive, é possível encontrar aves como o corvo de bico amarelo voando em altitudes próximas ao próprio cume do Everest, um feito fisiológico que ainda intriga cientistas que estudam adaptação animal a ambientes extremos. Durante décadas, o topo do Everest foi considerado literalmente inacessível ao ser humano.
Foi somente em 1953 que Edmund Hillary, um apicultor neozelandês, e Tenzing Norgay, um Sherpa nepalês com profundo conhecimento da montanha, tornaram-se as primeiras pessoas documentadas a alcançar o cume, em uma expedição britânica que exigiu meses de planejamento, toneladas de equipamento e um esforço coletivo de dezenas de pessoas apoiando a dupla final que chegou ao topo. Essa conquista, transmitida ao mundo como um dos grandes feitos humanos do século XX, marcou o início de uma nova era. A partir daquele momento, o Everest deixou de ser considerado impossível e passou a ser visto como um desafio extremo, porém alcançável, para alpinistas dispostos a arriscar tudo. Antes mesmo dessa conquista bem-sucedida, o Himalaia já havia cobrado um preço alto de quem ousou desafiá-lo. Décadas antes, em 1924, os britânicos George Mallory e Andrew Irvine desapareceram nas proximidades do cume durante uma tentativa de ascensão, gerando um dos maiores mistérios da história do montanhismo. Será que eles chegaram ao topo antes de morrer? Quase 30 anos antes de Hillary e Norgay? O corpo de Mallory só foi encontrado em 1999, congelado e extraordinariamente bem preservado pelo frio extremo, mas sem a câmera fotográfica que poderia ter resolvido definitivamente esse enigma histórico, que até hoje divide historiadores e alpinistas sobre quem, de fato, foi o primeiro a conquistar o topo do mundo. Nas décadas seguintes, o alpinismo no Himalaia evoluiu dramaticamente. Novas rotas foram exploradas, equipamentos tornaram-se mais leves e eficientes, e o conhecimento sobre fisiologia em altitude avançou significativamente, permitindo que cada vez mais pessoas tentassem alcançar os picos mais altos do planeta. Mas essa evolução também trouxe consigo um crescimento expressivo do turismo de montanhismo comercial, especialmente a partir da década de 1990, quando empresas privadas começaram a oferecer expedições guiadas ao Everest para clientes dispostos a pagar somas consideráveis pela oportunidade de tentar o cume, mesmo sem experiência prévia significativa em montanhismo de alta altitude. Esse crescimento trouxe consequências complexas. Em dias de bom tempo durante a temporada de escalada, que se concentra principalmente entre abril e maio, formam-se verdadeiros congestionamentos humanos nos trechos mais estreitos e perigosos, próximos ao cume, com dezenas de alpinistas enfileirados, aguardando sua vez para atravessar passagens onde só é possível avançar um de cada vez. Esses congestionamentos, documentados em fotografias que circularam o mundo todo, representam um risco adicional significativo. Cada minuto extra parado na zona da morte, esperando numa fila, consome oxigênio suplementar limitado e aumenta exponencialmente o risco de exaustão, hipotermia e mal agudo da montanha. O número de mortes no Himalaia, embora relativamente baixo em termos absolutos, quando comparado ao número total de tentativas de escalada, carrega um peso simbólico e humano significativo. Desde a primeira ascensão bem-sucedida em 1953, centenas de alpinistas perderam a vida tentando alcançar o cume do Everest e de outras montanhas da cordilheira, vítimas de avalanches, quedas, exaustão, mal agudo da montanha e condições climáticas que podem mudar drasticamente em questão de horas. Muitos corpos permanecem na montanha até hoje, em locais tão perigosos e inacessíveis que a recuperação seria um risco inaceitável para outras equipes. Um lembrete silencioso e sombrio da linha tênue entre ambição e sobrevivência que define o montanhismo de alta altitude. Os Sherpas, apesar de sua extraordinária capacidade de adaptação fisiológica, continuam sendo o grupo que mais enfrenta risco direto nessas expedições. Responsáveis por fixar cordas, transportar equipamentos pesados e preparar o caminho antes da chegada dos clientes estrangeiros, os Sherpas frequentemente atravessam as zonas mais perigosas da montanha múltiplas vezes durante uma única temporada, multiplicando exponencialmente sua exposição ao risco
em comparação com os alpinistas que contratam seus serviços. Tragédias como a avalanche de 2014, que matou 16 trabalhadores nepaleses na chamada Cachoeira de Gelo do Khumbu, geraram um movimento importante de reflexão sobre as condições de trabalho e a compensação justa para essas comunidades, cujo conhecimento e esforço físico continuam sendo absolutamente essenciais para qualquer expedição bem-sucedida na região. Paralelamente aos desafios humanos, o Himalaia enfrenta hoje uma ameaça de escala ainda maior: o derretimento acelerado de suas geleiras devido às mudanças climáticas globais. Estudos científicos recentes indicam que as geleiras do Himalaia estão perdendo massa a um ritmo significativamente mais rápido do que em décadas anteriores, um processo que ameaça diretamente a segurança hídrica de mais de 1 bilhão de pessoas, que dependem dos rios alimentados por essas geleiras. No curto e médio prazo, o derretimento acelerado pode até aumentar temporariamente o volume de água nos rios, mas no longo prazo, à medida que as reservas de gelo permanente diminuem, especialistas alertam para o risco real de escassez hídrica severa em regiões densamente povoadas da Índia, do Paquistão, de Bangladesh e de outras partes do subcontinente asiático. O acúmulo de lixo deixado por décadas de expedições comerciais também se tornou um problema ambiental significativo, tanto que o Everest já foi apelidado, em tom de crítica, de a lixeira mais alta do mundo. Garrafas de oxigênio vazias, equipamentos abandonados, restos de acampamentos e até resíduos humanos se acumularam ao longo das rotas mais utilizadas, levando o governo nepalês a implementar nas últimas décadas regras mais rígidas de limpeza e organizar expedições especializadas de remoção de lixo, um esforço logístico e financeiro considerável, dada a dificuldade extrema de operar em altitudes tão elevadas. Nos últimos anos, o governo nepalês também passou a impor exigências mais rígidas para conceder permissões de escalada, incluindo comprovação de experiência prévia em outras montanhas de grande altitude, numa tentativa de reduzir o número de mortes entre alpinistas iniciantes que subestimam os riscos reais da empreitada. Ainda assim, a demanda por vagas continua altíssima. A temporada de escalada gera receita significativa para a economia nepalesa através de taxas de permissão, contratação de guias e infraestrutura de apoio, criando um dilema constante entre a necessidade econômica de manter o turismo de montanhismo e a urgência de preservar tanto a segurança humana quanto o frágil equilíbrio ambiental da região. Apesar de todos esses desafios, humanos, ambientais e logísticos, o Himalaia continua exercendo um fascínio quase magnético sobre a humanidade. Para os montanhistas, representa o desafio físico e mental definitivo. Para os cientistas, é um laboratório insubstituível para entender geologia, glaciologia e adaptação humana extrema. E para bilhões de pessoas que vivem em seu entorno, é simultaneamente uma fonte sagrada de água, uma barreira climática protetora e um símbolo cultural e espiritual profundo, presente em tradições religiosas que remontam a milênios. O Himalaia continua sendo, mais do que qualquer outro lugar do planeta, um lembrete físico e constante de que existem limites que a natureza impõe à ambição humana. Limites que, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, continuam sendo respeitados, um passo de cada vez, por quem ousa chegar perto do teto do mundo. Se essa jornada até o teto do mundo te deixou sem fôlego, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana exploramos os lugares mais extremos e fascinantes do nosso planeta. Comente qual montanha ou território selvagem você quer ver a seguir.